Boa noite, pessoal. Muito boa noite para você. Sejam bem-vindos todos que estão aqui a chegar. Muito obrigado pela presença. Muito feliz. Feliz já sou. Então, estou muito alegre, mais do que alegre. E com isso, nós teremos dia de hoje o meu amigo e mentor Pedro Ramos, que especificamente montou uma conta no Instagram às pressas para poder participar. E estou muito honrado por esse gesto. E daqui a pouquinho eu vou chamá-lo, já está presente. Vou esperar agora, esse momento agora. É o momento de você aquecer, sentar na sua cadeira, pegar esferocaneta e papel para poder ver várias anotações. Faça assim igual a mim, ó. Pega algum papel e uma caneta na mão e um copo d'água. Não saia de perto daí, porque vem muita coisa boa. Agora faça igual a mim agora. Compartilhe essa imagem. Tenho aqui agora uma gaivotazinha, uma parte de gaivota para compartilhar. Faça igual a mim aqui agora. Compartilhe aí no mínimo para 20 pessoas, para poder estar dividindo conosco essa noite de hoje. Deixa eu ver aqui. Vou convidar aqui o Jefferson, que estava aqui ontem. Vou convidar o Marcos, Gilberto Augusto, professor, Tânia Molinari, a Sabrina, o Marcos, o Marcílio. Deixa eu botar mais quem aqui. Deixa eu convidar só os cara top aqui agora para poder estar junto conosco. E você que for chegando, já sabe que vai apertando aí a tela do seu telemóvel ou do seu telefone, se você estiver no Brasil, e vai colocando aí, mostrando para mais pessoas, para o leitor de algoritmo entender que esta live ela tem um valor agregado e compartilhar para mais pessoas. Ó, já compartilhei para 50. Vamos aí, ó. Faça isso e seja muito bem-vindo. Eu queria que você me mostrasse aí e digitasse se o som e a imagem estão chegando para você de forma ordenada, certinho. Como que está o som e a imagem? Está ok? Se tiver ok, digita nos comentários. Vai, ó, digita nos comentários ok, que eu vou saber que tá tudo ok com som e imagem. Está chegando para você a som e imagem. Enquanto isso, vamos ter um fundo musical enquanto vem chegando o pessoal aqui. E daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado. Nós vamos estar falando hoje com ele, com o meu grande mentor Pedro Ramos, que vai estar falando sobre o cara que é perito, especialista em recrutamento, tem uma empresa especializada em recrutamento, e agora faz parte de outra empresa também que atua também em Portugal, que também escolheu para ele também presidir, para ele ser também o CEO dessa empresa aqui em Portugal. Estamos falando da Keep Talent e da Factron, também que está de Espanha e Portugal. Então ele tem muita bagagem, também veio da parte da aviação, trabalhou muito tempo no RH da TAP, na aviação TAP. Então tem muito conteúdo para poder trazer para a gente. E eu quero estar aqui te prometendo uma coisa: você vai sair melhor do que entrou. Você vai sair desta live muito mais munido de informação, que vai deixar sua mente estourando de tanta informação. Eu te aconselho uma coisa, te dou uma dica, coloque em prática já amanhã. E para lembrar, amanhã estarei presencialmente dando uma palestra ativacional lá na Junta de Freguesia, falando sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Nós estamos vindo numa sequência de live falando sobre esse assunto, trazendo especialista na parte de recrutamento. Em falar em recrutamento, está mais um aí presente, um recrutador, Roosevelt. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Roosevelt, direto de Niterói, direto do Rio de Janeiro. Muito boa noite, no qual que também compartilhei muitos momentos de recrutamento com o Roosevelt, aonde que começamos desde a parte lá de baixo dentro da empresa e conseguimos chegar aos cargos mais altos dessa empresa, essa faculdade chamada Beira Mar Comestíveis, aonde que eu tenho muito carinho e apreço, na qual que eu aprendi muito. Então, para poder você chegando aí, eu queria que você fosse chegando e fosse já compartilhando e fosse apertando a telazinha agora aí. Muito boa noite! Olha, o povo da Beira-Mar que já trabalhou, não sei se a Fabi também trabalha na Beira-Mar ainda. Fabi, tá na Beira-Mar ainda? Aonde você se encontra agora a trabalhar?
Então, muito boa noite, Ricardo Jorge Caldeira. O Ricardo começou a me seguir agora recentemente. Você que não me segue ainda, já aperta para poder seguir. O Pedro, tá? Não vamos deixar o Pedro sair do Instagram. O Pedro criou uma conta só para isso. Ele vive lá dentro do LinkedIn. E chegou outra grande professora, a nossa grande Carla Caracol, que trouxe muito ensinamento para nós, falando sobre este assunto. E vamos estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Carla. Carla trouxe um conhecimento fabuloso. A Carla é vice-presidente da APG, na qual que eu tenho um apreço e um carinho muito grande, muito grande, muito grande. A Fabiana continua lá na Beira-Mar. Então vamos entender como que funciona essa plataforma. Essa plataforma Instagram, cada plataforma, ela tem um leitor de algoritmo. Que isso, Leandro, leitor de algoritmo? Ela tem um sistema já memorizado. E o que é isso? Quando você aperta o coraçãozinho, quando você comenta qualquer coisa, pode botar o foguinho, a carinha, a mãozinha, o que for, e compartilha, o leitor de algoritmo, ele entende que este assunto é relevante e ele mostra para mais pessoas, para aqueles perdidos lá no Instagram, para os perdidos. Então vamos munir essas pessoas com grandes informações, com grandes coisas para poder estar dividindo durante essa noite. E eu queria contar uma história de como foi todo o processo para poder conhecer esse grande palestrante, esse grande líder, Pedro Ramos, que daqui a pouquinho vai estar já conosco aqui, dividindo a tela comigo. Eu tive um tempo, conheci uma pessoa da seguinte forma. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo em comum que se chama Igor Lopes, o grande escritor Igor Lopes, que vai estar agora, dia 11, domingo, apresentando o seu livro, a sua obra, Açores em Cores, aqui na Ilha Terceira, numa ilha que participa do arquipélago das 9 ilhas aqui dos Açores. O Igor, que é jornalista e escritor, ele me apresentou ao Pedro. Só que ele falou para o Pedro, que falou assim para o Pedro: Pedro, você precisa conhecer o Leandro. E aí ele falou assim: Leandro, você precisa conhecer o Pedro. E ficou nisso, eu fiquei curioso, o Pedro ficou curioso, acabamos ajustando a mesma frequência e a mesma energia, aonde, buf, deu a mistura rica para a decolagem dessa aviação. Então, por que eu estou falando sobre aviação? Porque o Pedro também gosta muito da aviação e passou por muito tempo trabalhando como recursos humanos na TAP, por longos e longos anos. Então, eu gosto muito de usar a aviação, que eu admiro muito a aviação, e dá para tirar muita coisa na vida sobre a parte da aviação. Então, eu vou agora convidar aqui, vou acabar de contar o meu storytelling sobre o Pedro, na qual depois eu tive um direto com o Pedro, fizemos uma videoconferência, na qual que eu conheci o Pedro melhor, e nisso que eu conheci o Pedro me convidou para poder participar de um Zoom para uma matéria que havia na parte da APG, que havia a parte para poder falar um pouquinho sobre mim e sobre a empresa, coisa desse tipo. E ali eu comecei a criar um vínculo com o Pedro, no qual que eu começava a dividir muitos assuntos, aí no qual que eu fiz o pedido. Então, pessoal, esteja isso em mente, ok? Tenha sempre um mentor, um líder que tenha os resultados que você queira estar, que você queira ter em cada área da sua vida. Leandro, mas quais são as áreas? Das 12 áreas da sua vida, entre elas amorosa, sentimental, financeira, gestão de pessoas. Então, entre as 12 áreas da vida, você tem que ter um líder em cada área dessa. E o Pedro Ramos, ele é o meu mentor, além de amigo agora não, há um tempo, além de amigo, é o meu mentor em parte de gestão de carreira, relações com pessoas. Então é a pessoa que investe o tempo em mim para poder acrescentar. E você pode observar que eu também, como líder, eu gosto também de colocar os meus mentorados, as pessoas que estão me seguindo, que me acompanham, nós temos um dever de transbordar na vida dessas pessoas. Eu sou muito grato aqui pela vida do Pedro, pela vida da família dele, por ele determinar esse tempo de investimento e mostrar o grande líder que ele é. Por onde passa, ele deixa um rastro de alegria, felicidade. E falando sobre alegria e felicidade, ele também trata muito bem disso,
aonde que hoje atualmente é o presidente da APG, Associação Portuguesa em Gestão de Pessoas, de Portugal. Então é um grande líder e vejo um simples fato de ele reconhecer o mentor dele, que era antigo atual presidente, a maneira de gesto de honra que ele faz. Isso só me deixa eu ficar cada vez mais alegre e ter acertado e muito grato por ele ter aceitado o meu convite de ser o meu mentor, tá bom? Então foi um pouquinho da história, como eu conheci o Pedro. Eu quero trazer ele aqui agora para te poder aproveitar. Então agora aperte o cinto, tá tudo ok, todo mundo certinho, estar autorizado para poder decolar. Ok? Então agora é a hora de a gente parar e chamar o nosso convidado. Eu queria que você chegasse, tá? Apertasse logo, começasse a seguir o Pedro para não deixar ele sair daqui do Instagram, porque nós temos que ser omnichannel, nós temos que ser multifacetas em várias plataformas. Hoje o Pedro atua muito, muito bem. Ele já me explicou por que não atua em outras plataformas, mas ele atua hoje massivamente dentro do LinkedIn. Então, se você não segue ainda o Pedro Ramos PhD no LinkedIn, é só Pedro Ramos PhD lá no LinkedIn. Você vai saber acompanhar todo o trabalho do Pedro, ok? Então, vamos aqui chamar aqui para essa noite, na nossa live, o Pedro, já dando as boas-vindas, já falamos da promessa, agora vamos chamar o nosso convidado da noite, Pedro Ramos. Seja bem-vindo, meu amigo! Analisou tudo para você, seja bem-vindo, é só aceitar. Muito boa noite, Olá. Pedro! Boa noite, estás-me ouvindo? Muito bem, em alto e Muito bom bem, som. fantástico. Olha, eu ouvi a apresentação que tu fizeste a meu respeito e fico super, super honrado, e não tenho palavras para explicar. Na verdade, eu tenho que explicar que eu já tive Instagram até há 2 anos atrás, 2 anos e tal. Depois eu matei o Instagram e de facto é verdade, eu criei um Instagram só para estar aqui contigo. Aliás, na verdade, para estar ontem com o Jefferson já. Foi. Na conversa contigo e para estar aqui neste momento. Eu não sou muito Instagram, não. Já me tinha esquecido como é que se faz isto da linguagem Instagram, mas parabéns pelo teu trabalho e tu só disseste coisas muito simpáticas e um pouquinho exageradas. Mas de facto é verdade que nós nos conhecemos dessa forma e tem sido um prazer enorme trocar muita experiência e muita energia, porque de facto as pessoas funcionam com base em simpatias, em cordialidades, mas sobretudo também há aqui, eu acredito muito nisso, nesta relação energética, positiva, para que possam ampliar e esticar aquilo que é a sua mais-valia. E é Natal, não é? Tu tens uma árvore de Natal linda, azul, eu tenho uma árvore de Natal linda, branca. Quer dizer que o Natal também nos põe assim mais próximos e a tecnologia, como o Instagram, neste caso, também ajuda neste momento. Portanto, já entendi que estou a ser ouvido, também estava aqui a fazer o teste, já não falava há muito tempo ao Instagram, portanto, aqui estou eu. Bom, obrigado de antemão, já muito obrigado por ter aceito o convite, feito todas as por trás dos bastidores ter isso. E por acaso, no seguinte, nem foi combinado. Olha o que está de cabeceira aqui, ó. Para vocês vão parecer ao contrário, porque eu estou fazendo da tela de frente. Esse livro aqui, que já é a segunda vez que eu leio, e esse aqui eu estou na metade do livro, aqui na metade do livro, que é outro livro. Também conheço. Você conhece? Tá, essas duas obras são algumas das obras de uma forma carinhosa, desse monstro dos recursos humanos. Se estás a chamar nomes feios, eu vou fugir, não vale a pena. Olha, deixa-me contar muito rapidamente. Esses 2 livros foram escritos, os 2, durante a pandemia. E, portanto, foram livros que surgiram num momento sofrido, difícil, mas sobretudo numa perspectiva muito de esperança. E agora, como vamos fazer? E, portanto, eu acho que esse é o momento que nós estamos agora, não é? E agora, como é que vamos fazer? Como é que vamos sair disto? E como é que vamos empreender? E esse último, o primeiro que tu mostraste,
que é, no fundo, o burnout, Isso. sobre ligar o sinal de alerta. Repara, esse livro foi escrito durante a pandemia, teve por base uma tese de mestrado de uma aluna minha e que depois, enfim, nós transformámos em livro, não é propriamente a tese dela, que aí A está, Carla Ribeiro, não é Carla isso? Ribeiro. É. Eu, Eu tenho que eu conhecer a Carla. ela é fantástica e o tema burnout ela domina. E depois nós transformámos e eu fiz um pouquinho o storytelling, porque sou bom também nisso, Ah, a isso contar a é. história. E o que nós fazemos é fazer a relação entre a liderança, ser líder e o burnout. E é muito interessante porque hoje nós discutimos muito o tema da saúde mental. Sim. Aliás, fazendo um pouquinho de publicidade, a publicidade da Vodafone, a publicidade da nós, aqui em Portugal, neste Natal, tocam exatamente nesse tema e, portanto, olha, não podíamos ter melhor promoção para o nosso livro do que todo o mundo que neste momento, felizmente, toca esse tema da saúde mental. Mas nós estamos aqui para falar de pessoas saudáveis que se querem apresentar às empresas, certo? Sei, sei. E esse é o nosso convite, além de todos os temas que você domina, é um tema que a gente vai botar aqui específico, de você como um grande recrutador internacional. Você teve pouco tempo agora, né? Voltando do Brasil, de um recrutamento. Me conta um pouquinho de como que é ser um recrutador fora de Portugal. A experiência em África, a experiência em Brasil. Como que é a dinâmica, Pedro, da pessoa imigrante, tá? Tem muitos imigrantes que nos assistem, me Uhum. acompanham. Como que é a dinâmica, Pedro, para ser um recrutador? O que o recrutador em Portugal espera de um imigrante? Olha, antes de mais, é preciso explicar às pessoas que eu já tenho alguma experiência, não é só agora, a recrutar pessoas de fora de Portugal. Porque mesmo enquanto DRH, enquanto diretor de recursos humanos de várias empresas, na TAP, tu deste o exemplo da TAP, mas antes da TAP eu estive noutras grandes empresas aqui em Portugal e eu sempre fiz recrutamento de pessoas fora de Portugal, ok? Uhum. Isto faz com que, e eu acho que é importante explicarmos, a nossa cabeça seja uma cabeça global, ou seja, quando recrutamos alguém que vem de outro país, nós não temos que ter a ideia que vou buscar alguém por ser de outro país. Eu vou buscar alguém que tem as competências, que tem o perfil, que é a pessoa certa para esta função. E, portanto, tu tens que ter uma ideia de que o teu mundo não é só Portugal. O teu mundo é o mundo global. E felizmente eu tive a oportunidade ao longo dos anos de fazer isto para várias funções, não só funções técnicas, Sim. posso dar exemplos de técnicos de manutenção de aviões, falaste na aviação, outras funções, pilotos, pessoal de bordo, enfim, hoje não faz muito sentido falar de pessoal de bordo, porque eles estão de greve hoje aqui em Portugal, mas enfim, obviamente estou a brincar um pouquinho. Mas também para funções de C-level, funções dirigentes, funções de topo das empresas. Bom, o exemplo que tu estás a dar agora, que sou apenas consultor, quando eu digo apenas com muitas aspas, porque eu hoje faço felizmente aquilo que gosto, eu Boa. hoje posso dar-me ao luxo de dizer que faço o que gosto, que me posso dedicar efetivamente àquilo que gosto e tenho vários projetos, cá está, de recrutamento internacional e privilegio efetivamente os projetos de recrutamento internacional. O que é que eu espero das pessoas que vou recrutar? Eu espero o mesmo que espero daquelas que eu recruto em Portugal, ok? Portanto, isto só para explicar, nós não temos que gerir os nossos preconceitos. Nós temos que trabalhar a ausência desses preconceitos. Ou seja, quando tu dizes, mas como é que é uma pessoa que vem de fora e uma pessoa que vem de dentro? Enfim, há aspectos que são os aspectos de trazer um profissional estrangeiro, um profissional de fora de Portugal, mas são aqueles aspectos que têm a ver com onde é que ele vai morar, como é que ele vai viver, como é que ele vai aprender outra cultura, e são aspectos muito, eu diria, muito interessantes, porque Sim. é até uma dimensão formativa, porém, quando eu avalio o profissional no Brasil ou em África,
eu tenho o mesmo critério de avaliação que tenho num profissional em Portugal. E isso faz de mim uma pessoa. Aliás, como sabes, eu costumo dizer que sou um português estragado, não é? Sou completamente estragado porque eu tenho uma alma de português, de africano, brasileiro então, penso que é a minha segunda nacionalidade. Portanto, eu sou assim um misto disto tudo e, portanto, eu diria que eu tenho o melhor de tudo para poder fazer essa avaliação. Mas a avaliação que eu faço do profissional é exatamente a mesma que eu faço se fosse um português ou se fosse outro profissional qualquer. Agora, e eu penso que tu queres abordar um pouquinho isso. O que é que se espera no mercado português, Uhum. de pessoas que vêm de fora? É evidente que nós temos de ter consciência que as pessoas que vêm de outro país, que vêm de outro continente, elas têm uma cabeça formatada, criada com outra lógica, não é? Não, Uhum. não, não Sim. estão como a minha, que eu tenho essa abertura já, não é? As pessoas têm uma formatação. Por exemplo, eu vou contar algumas histórias. Quando eu contrato um C-Level, por exemplo, alguém que vem para dirigir uma empresa do Brasil para Portugal, a primeira coisa que me pergunta é como é que é apartamento com segurança? Vocês têm carro blindado? Como é que é babá 24 horas por dia? E eu digo, calma, estamos a falar, vocês têm que ter uma cabeça europeia, uma cabeça portuguesa. Não há segurança 24 horas por dia. Não é preciso gastar dinheiro nisso. Não é preciso babá 24 horas por dia. Aliás, livrem-se da babá, mandem embora rapidamente, porque não é? Só algumas horas é suficiente. E não há carro blindado em Portugal. Calma. Em Portugal nós dirigimos com o vidro aberto. E, portanto, como infelizmente há algumas zonas no Brasil, ainda é possível fazer isso a certas horas. E, portanto, este trabalho de ajudar as pessoas a mudar aquilo que nós RH gostamos de utilizar palavras inglesas, hein? Expressões inglesas. Mudar o seu mindset, ou seja, a sua forma de pensar, é de facto um trabalho que nós temos que fazer. Depois, quando nós dizemos, calma, tem que pensar com uma cabeça europeia, tem que pensar com uma cabeça portuguesa. Porque mesmo entre Portugal e Brasil, nós pensamos que temos a mesma língua, mas não temos a mesma língua. Há muitas diferenças. É Sim. bom tu não me perguntares as diferenças, porque senão eu vou ter que contar aqui algumas coisas que são muito engraçadas e que, como tu sabes, eu partilho muito isto nas conferências, até para dar a entender de facto como nós podemos integrar as pessoas de uma forma um pouquinho mais divertida. Mas só para te dizer, o que nós esperamos é o quê? Pessoas com uma vontade, um foco, não é? Foco nos resultados, cada vez mais pessoas de pessoas, ou seja, que com as pessoas atinjam resultados, e depois eu diria um perfil diverso, porque Uhum. cada vez mais nós precisamos nas empresas de ter pessoas que pensem de forma diferente. E, Sim. portanto, ir buscar pessoas ao sul do Brasil, ao norte do Brasil, ao meio do Brasil. Já agora falamos do Brasil, tu falaste no Brasil. O Sim. Brasil não é um país, é um continente. Há muitos Brasis, não é? E como tu sabes, eu vou desde o norte até ao sul. O Brasil é o continente maior que eu conheço. E, portanto, é assim, pessoas que pensem de forma diferente, porque têm vivências diferentes, agregam valor diferente para as organizações e para as empresas. Mas não nos podemos esquecer, o foco é os resultados, é o atingimento desses resultados no fundo, criar valor para as organizações. Mas, de resto, o que nós procuramos são pessoas, com aquilo que elas têm de bom e com aquilo que elas têm para desenvolver. Não vou Sim. dizer de mal, mas para desenvolver, para criar, para Até trabalhar, no para fundo. atualizar também ao sistema da nova cultura, né? Tem que saber que é uma nova cultura e isso é ambas as partes, né? O recrutador, né? Ou a parte do instrutor ou consultor e também a pessoa que está à procura, que se determinou como candidato. Ambas as partes têm que saber que são culturas diferentes. E quando ambas as partes, ela estuda e entende um pouco isso, acrescenta para o objetivo final, que é estar selecionando o profissional como pessoa, como um profissional, as suas habilidades,
para isso. Agora, Pedro, a pessoa, agora em geral, como que faz a parte do seu CV, o seu currículo vitae, era sendo inexperiente, a pessoa que independente, que está saindo de uma universidade ou que não cursou a universidade e quer entrar no mercado sem experiência. O que seria melhor, Pedro? O que seria melhor para cumprir essa regra do seu currículo, do seu CV? O que seria mais importante para o recrutador ver? A sinceridade? Colocar mais coisas, menos coisas? Colocar coisas que ele fez que pode parecer não tão volume, mas que vai contar? Como que seria, Pedro? Olha, eu assisti à live ontem do Jefferson e ele teve uma resposta extraordinária. Aliás, eu não sei se estas lives ficam gravadas e se ficarem, vejam, por favor, o que o Jefferson Cardoso ontem, a partir eu ia dizer do sul, enfim, do sul do Brasil, de Curitiba, perto de Curitiba, explicou. E ele falou numa coisa muito interessante, que era o CV de quem não tem experiência. As pessoas não podem inventar experiência, mas podem inventar um pouquinho a sua história. Ou seja, se a pessoa é líder de uma faculdade, se é líder de um grupo, de uma equipe, de um time, não é? Um time, como vocês dizem, isso deve ser referido no CV. Porquê? Porque o recrutador vai gostar de ver que a pessoa tem competências de liderança, que a pessoa tem um envolvimento fora do que é o seu mercado escolar. Agora, eu diria que para além disso, e vejam de facto o que o Jefferson explicou, eu diria que o CV tem que contar uma boa história. E eu costumo sempre dizer isto. Nós vivemos de histórias. Nós, desde pequenos, quando nascemos, os nossos pais, as nossas mães, então, contam-nos as primeiras histórias, depois vamos para a escola e contam-nos histórias, e depois ao longo da vida contamos histórias. E nós passamos a vida a contar histórias também aos outros. Eu, neste momento, estou a contar histórias, não é? Sei, sei. Pronto. E, portanto, um CV é um instrumento formal, é um facto, mas tem que ser algo que conte uma boa história. É evidente que alguém que acaba de sair da faculdade, que não tem sequer uma formação superior de faculdade, ou que tem pouca experiência, ela tem pouca história, não é? História profissional, mas ela tem que contar um pouquinho a história não profissional, Sim. ok? Também, como eu digo, eu disse boas histórias, eu não falei em história chata, não, ok? Não vou contar tudo, não vou ler, ninguém vai ler um CV com mais de 2 páginas, ok? Mesmo que Esquece. tenha muita experiência, ninguém vai ler, porque não é uma história boa, é uma história chata, ok? E portanto, esta ideia de eu tenho que me apresentar e contar uma boa história. Mas eu acho que primeiro existe uma coisa que eu acho importante, que é nós como candidatos, imagina que eu sou um candidato, antes de eu pensar em fazer o meu CV ou antes de eu reestruturar o meu CV, eu tenho que pensar na minha marca pessoal. E eu acho que isto é um aspecto muito importante prévio ao CV. Qual é a marca que eu, Pedro, quero passar para o mercado? Qual é a marca que eu quero passar para aquele mercado? Porque eu posso ter marcas diferenciadas para diferentes mercados onde me Sim. vou apresentar, ok? E portanto, antes de eu começar a escrever, a redigir o CV, eu tenho que pensar primeiro qual é a minha persona. O que é que eu sou enquanto produto? Eu sei que eu estou a ser altamente provocador, não é? Falar de marca, falar de produto, mas nós somos isso. Nós somos um produto. E, portanto, como é que. Primeiro eu tenho que saber que produto é que eu sou antes de eu começar a vender-me enquanto produto, ok? Sim. Portanto, o que é que eu sou? O que é que eu tenho para acrescentar? O que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu fiz enquanto formação, e o que é que eu sou diferente? E em que é que eu posso ter um diferencial? Por exemplo, no meu caso, eu tenho que ser honesto, porque é que eu no LinkedIn sou Pedro Ramos, PhD? Sou Pedro Ramos, PhD, porque existem, se vocês digitarem no LinkedIn Pedro Ramos, aparecem, não digo dezenas, mas muitos Pedros Ramos.
E eu vou-me diferenciar porque eu sou, para além de Pedro Ramos, e efetivamente eu sou PhD. E, portanto, Pedro Ramos, PhD, é a marca que aparece, assinatura, para rapidamente me identificarem como, ok? E, portanto, isso não tem nada a ver com o facto, aliás, tem vírgula, né? PhD, não faz parte do meu nome. Eu não nasci, a minha mãe não me batizou como PhD. Mas isto só para explicar. Isso é faz parte da marca pessoal do produto que eu tenho para apresentar ao mercado, ok? Como alguém qualificado, como alguém, mas também diferenciado, porque se não houvesse muitos Pedro Ramos, deixa-me dizer-te que eu não poria o PhD lá, não precisava de pôr isso, até porque não era essa a minha ideia. Pronto, só para explicar, e depois de tu teres a ideia de qual é o teu produto, qual é o produto Leandro, o que é que o Leandro é enquanto produto, e já agora eu vou partilhar um pouquinho aqui com os teus convidados, os teus, nossos convidados. Nós os dois temos trabalhado um pouquinho isto, não é? Sim. Leandro, afinal, onde é que tu te queres dirigir? Qual é o produto? Como é que vamos, não é? É que encontramos o quê? As palavras adequadas, não é? Tu, por exemplo, és um palestrante ativacional, ok? Porquê? Porque tu não gostas da palavra motivacional. Tu não funcionas na base da motivação, mas da ativação de comportamentos, ok? Então vamos lá discutir, vamos lá apresentar-nos. E o CV é isso, ok? O CV é apenas, quando eu não digo não é isso, é apenas uma peça, não é? E portanto, quando nós construímos o CV, eu devo construir já com base naquilo que eu quero vender, ok? E eu, neste caso, quero vender, eu tenho um doutorado em economia de empresa e, portanto, vou vender-me. Porquê? Porque sou consultor, porque me dirijo às empresas. No meu caso, enfim, por razões óbvias, eu tenho alguma dificuldade em condensar tudo o que eu já fiz em 2 páginas, mas eu elimino muitas coisas porque, de facto, são aspectos que não são importantes. Mas há algumas coisas eu não posso eliminar que são aspectos que vão, de alguma forma, vender-me ao mercado, sei lá, enquanto comunicador, enquanto pessoa que gosta de partilhar as suas experiências, etc. Portanto, só para te dizer que o CV não pode estar isolado da própria e separado da própria pessoa, ok? A pessoa tem ela própria um produto, uma marca. O CV é apenas um aspecto dessa marca. Há muitos anos atrás, o meu CV estava cheio de tudo o que eu fui, todas as palestras onde que eu fui assistir, todos os cursos que eu fiz, etc. Porque eu também não tinha muito mais para partilhar, ok? Ao longo dos tempos, o CV vai ficando menor, vai ficando mais condensado. Porquê? Porque o teu nome passa a ter mais valor, as coisas, as empresas onde passaste passam a falar por ti, e portanto o CV passa a ser, obviamente, uma coisa menor. Mas isto respondendo à tua questão, e tu falas muito sobre o CV, e eu entendo, o CV não chega. Atenção, o CV se tu podes enviar o CV para uma empresa e podes enviar para centenas de empresas e a maior parte das vezes ele não vai sequer ser visto, não vai ser aberto, ok? Tu tens que ser diferenciado. Hoje fala-se muito em CVs em vídeo, Hum. não é? Em mensagens vídeo, em mensagens. Hoje, mais importante do que o CV é a forma como tu te diriges à empresa, a forma como tu te contactas a empresa, a forma como visualmente o CV está feito. Porquê? Porque o recrutador vai ler centenas, vai ver centenas de CVs e tu tens que chamar a atenção. Tu tens que mostrar o que é que tu és diferente dos 150 mil que estão a concorrer para uma determinada vaga. E essa diferença está em ti, não está no papel ou no mail que tu enviaste. Está em ti. E essa história que tu tens que tentar contar, narrar e ser e viver o mais possível. Agora, Pedro, eu vou deixar agora, vou agora aqui funilar aqui agora, deixar esse funil bem mais estreito para você. Você agora é meu último convidado
na véspera da palestra amanhã, uma palestra ativacional, presencial, na qual vamos estar falando sobre esse assunto. E eu vou te deixar agora menor agora, cada vez mais, para tornar difícil o seu papel aqui na live, ok? Muito Mas eu bem, vais confio em complicar a ti. minha vida. Vamos Ah, lá. a Carla Caracol, nossa amiga Carla Caracol, ela colocou alguns aspectos do que não fazer no CV, ok? Ela botou aqui, ó, não colocar os emojis, ok? Não colocar os emojis lá. O Jefferson falou assim, ó, se eu ligar para perguntar qual é a sua história e se a pessoa tem um sonho e perguntar como que ela é. E se a pessoa começar a falar muita coisa, Vai pega o perguntar à telefone. mãe. Pega o Vai telefone da perguntar à mãe mãe. e liga para a mãe. Exato. Vamos lá. O Antônio, nosso amigo Antônio Calheiros, o professor Antônio Calheiros, que estivemos presentes, foi o primeiro também das pessoas a conhecer no seu convite, lá em maio, no aniversário de RH. Ele colocou também que é muito importante pesquisar a organização antes de Isso. poder fazer. Então, além desses aqui, além do que se já passou aqui, o que o entrevistador ele depende para poder fazer isso, o processo. Eu queria que você me explicasse agora quais são os processos na grande maioria das empresas. Já chama logo para poder fazer o presencial, tem algumas fases antes. É um pequeno vídeo, como estar hoje, atualmente, para 2022, para agora, vamos botar aí, batendo nas portas agora, para mim já é 2023, como será a coisa inovadora em 2023 para o recrutamento de RH. Pedro. Olha, a resposta a isso é, não há uma resposta, há muitas respostas. Vamos lá. O que é que eu acho disso? Eu acho que a primeira coisa é tu tens que chegar à empresa, tens que chegar ao recrutador, certo? E portanto, a forma como chegas lá pode ser por CV, mas pode ser por mensagem vídeo, pode ser por um e-mail só, pode ser por LinkedIn, por exemplo, e eu, mais uma vez, como sabes, eu sou muito viciado no LinkedIn. O LinkedIn, se eu utilizar corretamente, eu não preciso de mandar um CV. Através do LinkedIn, se eu estiver uma página extraordinariamente bem feita no LinkedIn, essa página é o meu CV. Eu só tenho que saber apresentar-me às pessoas e dizer: eu estou aqui, eu gostava de fazer isto, eu já fiz isto e gostava de mostrar essa ideia. E antes de falarmos do chegar, uma coisa que é importante dizer, e eu não sei se algum dos teus convidados, eu tive mais ou menos atento, falou nisso, que é os próprios recrutadores não são parvos. Nós fazemos pesquisas para determinadas posições sobre as pessoas que vamos entrevistar. Ou Oh, seja, não é só o recrutador que tem, o candidato que tem que ir pesquisar quem é a empresa, qual é o posicionamento, isso é fundamental, como disse o Calheiros. Quem é a empresa, qual é o posicionamento. Aliás, até pesquisar quem é o recrutador, quem é a pessoa com quem vai falar, não é? Para entender se é uma pessoa mais formal, se é uma pessoa mais informal, até para saber como é que pode ir vestido, não é? Isso são aspectos importantes e já agora os aspectos da comunicação que tu dominas tão bem, não é? Que posicionamento deve ter, se deve olhar sempre nos olhos, se deve afastar um pouco o olhar porque a pessoa pode sentir-se muito agredida. Enfim, isso nós devemos estudar antes de ir para a entrevista e já vou explicar um pouquinho como é que nós podemos estudar isso, mas também o recrutador vai estudar o candidato. E, como eu te digo, quando eu disse nós temos que contar boas histórias, os recrutadores cada vez mais vão às redes sociais saber quem são as pessoas que vão estar a entrevistar. E imagina, por isso é um perigo o tema das redes sociais. E por isso é que eu também não estou no Instagram. Porquê? Porque tu não consegues estar, e desculpa-me, tu não consegues estar em todas as redes muito bem. Tu sim. consegues estar numa rede muito bem e depois as outras podes falhar um pouquinho, ok? Então eu acho que hoje, no passado eu não achava isto, mas hoje eu acho que nós temos que nos concentrar onde é que nós nos queremos dirigir. E é aí que nós temos que contar a nossa história. Porquê? Porque se forem ver aquilo que eu disse, que eu escrevi, etc., repara, eu posso dizer numa entrevista que eu sou especialista em liderança. Por exemplo, percebo muito de liderança,
Mas depois vão ver que eu nunca escrevi nada sobre liderança, nunca falei sobre liderança, nunca opinei sobre liderança. E às vezes pior, opinei mal, escrevi comentários que não devia, tive posicionamentos e posições sobre temas polémicos. Isso são aspectos que vão criar logo um preconceito ao recrutador. Ou o recrutador simplesmente não vai chamar aquela pessoa e a pessoa nem sabe porquê, Nem ok? sabe. Nem É. sabe. Ou se vai chamar numa até de desafio. Deixa-me lá ver quem é este fulano. E vai estar, tás. Ok? E portanto, isto são aspectos fundamentais. Ou seja, por daí eu falar tanto na marca pessoal. Quando tu crias uma marca, quando tu és um produto, não é só o CV. É o que tu escreves nas redes sociais, a forma como te apresentas nas redes sociais. Por exemplo, eu vou partilhar convosco. Eu enfim, eu já tive Facebook, eu já tive Instagram, já tive. Matei todos, ok? Eu concentrei-me no LinkedIn. Eu nunca opino sobre futebol, nunca, ok? Religião, Religião é impossível. opção política. Aliás, sobre religião, eu até sou um ótimo exemplo. Porquê? Porque eu já fui líder, e eu conto isto nas conferências. Houve uma altura em que eu fui administrador da Ground Force, uma empresa do grupo TAP, da área do handling, e eu, abaixo de mim, tinha 3 diretores. O diretor de Lisboa, ainda hoje que se chama Arafat Tayob, que é muçulmano. O diretor da Escala do Porto, que ainda hoje que se chama Nilesh Babu, que é hindu, e Uf, tinha o diretor das escalas da Madeira e dos Açores, onde tu estás, que ainda hoje enfim, hoje é um diretor da TAP, que se chama Paulo Nóbrega, que é católico. E portanto eu tinha um muçulmano, um hindu e um católico. E eu conto esta história exatamente pela positiva. Eu nunca opinei nem positivamente nem negativamente sobre o tempo em que o Arafat poderia estar no seu Ramadão, se o Nilesh comia isto ou aquilo em termos de alimento. Jamais. Portanto, eu não opino sobre isso, não opino sobre política, jamais. Porquê? Porque esses aspectos são do meu domínio privado, não são do meu domínio público. O que eu quero passar é uma segurança de pessoa que respeita, porque eu quero passar porque eu sou assim, ok? Que respeita, que é diverso, que integra e que não separa, ok? Independentemente de presencialmente, e a Carla Caracol está connosco hoje, ela é do Porto, e eu estou, ainda ontem estive com ela e disse: do Porto, não, tens o clube errado. Mas isso é presencialmente. Mas eu não escrevo isso em lado nenhum, porque não faz sentido. Ninguém tem que estar fora do contexto a receber estas mensagens. Isto só para te dizer. Portanto, nós temos que, os recrutadores observam isto tudo. A visão cada vez mais é uma visão 360 graus. Quem é o Leandro? O que é que o Leandro se interessa? O que é que o Leandro estuda? Quais são os livros que o Leandro lê? Felizmente lê livros de um tal Pedro Ramos e faz muito bem. Quais são os cursos onde é que se movimenta? Quais são os circuitos onde. E isso faz, não é? Que não só é o Leandro que me conta a história, mas eu, recrutador, valido essa história. E digo sim, então deixa-me lá conhecer o Leandro. Que interessante que deve ser uma conversa com o Leandro. E é aqui que está o segredo. O recrutador, quando chama alguém, convida, marca, convoca, chamem o que quiserem, quando marca, está a convidar alguém para vir ter a oportunidade de se vender, ok? E de se apresentar. E é aqui que entra a parte que tu estavas a perguntar. Então, e depois, quais são os aspectos? Ora, primeira coisa que eu preciso, eu candidato, é chegar a alguém, ok? tem. Se eu for convidado, já tenho meio caminho andado. Quando tu me convidas alguém para a tua casa, tu, a pessoa que for à tua casa é teu convidado. Se eu for lá bater à porta e disser: olha, eu sou o Pedro Ramos, estou aqui, eu não sou convidado. Eu sou alguém que quer ser convidado, ok? Uhum. Portanto, a primeira regra é tu, candidato, transformar-te em convidado.
seres Boa. convidado. E por isso tens que te vender e contar bem histórias. Tens que ser claramente um storyteller, O não é? storytelling. Não é? Tens que ser um contador de histórias corretas. E corretas, bonitas, que possam entusiasmar as pessoas. Às vezes não são bonitas, às vezes até são histórias duras, de superação, de dificuldade, não é? Não, a história em si pode não ser bonita, mas eu quero alguém que tenha resistência e que tenha uma capacidade de superação e de resiliência fortes. Bom, depois, quando tu estás perante o recrutador, tiveste essa oportunidade. Ora, e é aqui que eu acho que a maior parte dos candidatos falham. Eles não entendem essa ida ao recrutador, que seja já agora, seja presencial, seja virtual. Cada vez mais as entrevistas também acontecem, sobretudo numa fase inicial, de forma virtual, como estamos Sim. agora a ter. E os candidatos não se preparam, não entendem que estão a ser convidados. Já me aconteceu várias vezes, muito recentemente, Passa em que eu, gato, passa pa, cachorro, passa passa a já mulher pior. de roupa íntima atrás, criança Isso, pula pro lado de cá, isso. Aliás, se tá no passar a, fogão mexendo, olha, fazendo. se passar a mulher com roupa íntima, melhor ainda. Chama a mulher de novo. Não, estou brincando. O tema aqui é isso mesmo. É que já aconteceu muito recentemente em que eu digo aos candidatos: bom, isto é uma entrevista de emprego, vá lá vestir a camiseta. Isto para o Brasil. Vá lá vestir a camiseta, porque está lá um calor insuportável. Não, e eu tenho que dizer, isto é uma entrevista de emprego, ou seja, tem que ser eu a dizer, olha, isto é uma entrevista. Vá lá vestir-se, vai. Eu volto a ligar daqui a 2 minutos. E isso dá logo uma imagem terrível do candidato, Sim. ok? Portanto, o candidato tem que entender que tem que se vestir adequadamente, mesmo que seja digitalmente. Bom, se for presencialmente, sem dúvida. Atenção que vestir adequadamente não é estar sempre de fato e gravata. Eu próprio já não uso gravata. A pandemia matou a gravata. Já não gosto de gravata. Mas é a forma mais formal, mais informal. É evidente se eu for um candidato para uma área mais criativa, de marketing, design, eu não posso vir de fato e gravata, não faz sentido, ok? Mas se eu for candidato para uma área de uma empresa, se eu estudei a empresa e entendi que a empresa é mais formal, se calhar eu tenho que levar um casaco, ou seja, um terno, como tu chamas, não é? Eu tenho que levar, não é? Mas não seja vestir um blazer por cima de uma t-shirt ou o que seja. Sim. Ô, Paulo, Portanto, igual no meu caso hoje, isso aqui é para te provocar. Isso aqui, ó. Eu falei assim, ele vai acompanhar minhas lives, vai ver que eu venho sempre de t-shirt preta, de casaco. Na live dele eu vou vir com um blazerzinho básico por cima para eu, provocar ele. eu entendi isso porque nós já falámos muito sobre isso e tu já me disseste, e bem, que da tua marca pessoal faz parte uma t-shirt ou uma camisola preta. E é assim, e eu acho isso extraordinário, porque tu pensas exatamente na forma como te vais vestir. Meu brain. E é assim que os candidatos devem pensar, como é que eu vou vestido? Depois, para além do vestido, não chega só o vestido. Como é que se veste? É como é que se comporta. Mais uma vez, voltando à história do convidado, se tu me convidares para a tua casa, eu vou ter que me comportar como eu acho que Como me devo convidado. comportar na tua casa. Foste tu que me convidaste, ok? E portanto isso tem a ver com a forma como eu me sinto, com a forma como eu deixo passar as pessoas à frente ou não. Obviamente vou ter que deixar passar sempre as senhoras à frente. Uma questão de delicadeza. Ou então explicar, tipo, olha, eu se calhar é melhor ir à frente porque assim ajuda, não é? Se te convidam para uma sala, isto depois aqui tem algumas técnicas que eu passo a explicar. Imagina que vão-te colocar numa sala, tu vais ser entrevistado e alguém te leva, não é o recrutador, alguém te leva para uma sala de reuniões à espera que chegue a pessoa que te vai entrevistar. E a pessoa vai dizer, olha, fica à vontade, pode-se sentar, esteja à vontade. Segredo, nunca se sente.
ok? Não há nada pior do que a pessoa estar demasiado à vontade ali e depois entra alguém para entrevistar e depois o que é que se faz? Levanto-me, volto-me a sentar? Não, não custa nada. Fique sempre de pé à espera da Boa. pessoa que nos convidou, ok? A pessoa convida-nos, há de vir, normalmente bate à porta assim, tal, rapidamente abre a porta e encontra uma pessoa, um candidato sorridente, com um aspecto, e tu és ótimo para explicar isso, com o aspecto aberto, não fechado, não é? Aberto, e eu isto tenho aprendido muito contigo também, com ar aberto, disponível e disponível para ouvir, para responder, para estar ao dispor da pessoa que te convidou. Normalmente perguntam se aceitam café, se aceitam água. Já agora, depende. Eu acho que depende aqui do nível de segurança. Se Sim. o candidato está um pouquinho nervoso, agora vou dar aqui alguns segredos muito práticos, ok? Muito práticos. Se o candidato está um pouquinho nervoso, aceite água, nunca aceite café. Porquê? Porque ao tomar café, se nota que está tomando café assim, Está tremendo e pode se sujar. mesmo que não suje, vai dar uma imagem que todo mundo vai entender que está nervoso, ok? E portanto, não aceite café. Ponto. E Boa. portanto, Não se tem mais Se segurança, tiver meio nervoso, certo? Se tiver a sim, tremer certo. e tal. Vamos falar claro, Leandro. Eu já fui entrevistado 100 vezes ou mais e já entrevistei 150 mil vezes. Obviamente que há sempre uma dose de nervosismo grande num processo de seleção. Sobretudo se nós queremos muito aquela vaga, se nós queremos muito aquela função. E, portanto, a água é importante, até porque se eu sentir alguma dificuldade, alguma tensão, um golo de água ajuda no processo, o café prejudica. Ponto. Boa. Esqueçam café. Outra regra, de vestir, já agora de vestir. Já me aconteceu a mim, sobretudo os homens, que normalmente vestem um terno, não é? Um terno, um fato, como nós chamamos aqui em Portugal, e às vezes usam umas camisas azuis. Ops! Jamais levem uma camisa azul clara ou outra cor que não seja branca. Porquê? Porque vão transpirar de nervoso e as camisas azuis, já me aconteceu, têm uma mancha enorme e isso vai se notar. Ok? Portanto, pensem sempre na forma como se vão vestir, na forma como se vão sentir pior ou melhor. Nunca levem uma roupa que aperte excessivamente, porque se vão sentir incomodados. Não levem sapatos novos que se vão sentir mal. Boa, boa. Ó, Estejam, pessoal, olha só, Pedro. estejam Deixa eu só sempre. interromper agora, Pedro. Olha só, pessoal, vocês estão assim, ó. Eu tenho o costume de sempre quando estar de frente com pessoas que têm tanto conteúdo, de tanta valia, eu fico com um mapa, ó, com um mapa parado, só anotar, porque daqui a pouco, quando acaba a live ou acaba a palestra, a pessoa fica assim, pô, falou isso, mas aí você volta, porque a gente, quando escreve, fala, olha, a gente grava com mais facilidade. Então, se está fazendo sentido para você, já começa nos seguindo para poder você ser avisado quando tiver qualquer publicação nossa. Se você não me segue ainda, começa a me seguir aí, começa a seguir ao Pedro. E também comece a compartilhar, no mínimo, com 20 amigos seus, porque ele vai te agradecer pela essa partilha desse conteúdo aí tão vasto, desse grande personagem, Pedro Ramos, que estamos falando hoje sobre a véspera da palestra de amanhã, a palestra ativacional, que vamos estar com uma forma presencial no meu ano, tá? Que é agora o ano do serviço. O ano passado, que terminou agora em novembro, foi o ano do aprendizado, onde que eu tive que a fase do aprendizado não aparece resultado, só vão aparecer micro resultados, e não é para aparecer resultado. Agora é o ano do serviço. Eu vou prestar serviço naquilo que eu aprendi. Então, vocês vão ver muito nesse final agora de dezembro para 2023, até novembro de 2023, muita dedicação em prestar serviço, ser um garçom
naquilo que eu aprendi no ano anterior. Então, Pedro, você falou uma coisa que é Já interessante. agora, já agora não percam, o grande aniversário do Leandro é na próxima segunda-feira. Portanto, Isso. segunda-feira próxima, podem mandar aqui um parabéns, só na segunda-feira, que o Leandro vai gostar certamente. Boa, bem lembrado. Todos nós gostamos de que se lembrem do nosso aniversário. Boa, boa, Pedro. Grande líder, sempre atento aos pormenores. Pedro, você falou uma coisa aqui e você é o cara que fica nessa plataforma tão grandiosa que você me fez eu retornar ao LinkedIn. Lá, quando nós nos conhecemos, você falou assim, ó, volta ao LinkedIn. Aí eu fiquei, volta ao LinkedIn que você vai entender. Hoje eu entendo por que o LinkedIn. E você falou uma coisa que é interessante que me chamou a atenção. Estar muito bem feita a página no LinkedIn. Uhum. Pedro, nos conte aí todos os segredos que você guarda. Acredito que como um grande líder, você não guarda isso a sete chaves, porque você é uma pessoa que ama partilha. Como que você faz para ter uma página bem feita no LinkedIn? Conta para nós aí, Pedro. Olha, há vários segredos. A primeira forma é pensar para já numa foto, coisa tão simples. Tens que ter uma foto com um ar profissional, mas na forma como te queres vender como profissional, ok? A minha foto não tem gravata, porque eu não me quero vender como um profissional chato de gravata, ok? Eu sou um profissional sério quando tem que ser sério, mas muito descontraído quando tem que ser descontraído. Portanto, eu pensei nessa foto. Portanto, a primeira coisa que tens de pensar é na foto, na imagem que vais passar, porque essa vai ser visível facilmente. Segunda coisa, eu diria que não é a segunda, é a primeira também. É a forma como te vais vender. Qual é o teu título? Lembras-te que nós discutimos muito isso. Foi. Como é que tu queres te apresentar ao mercado? Como é que o mercado... Cá está, qual é a tua marca? Não é? Eu hoje, no meu LinkedIn, porque é assim, tu podes ter uma função, podes não ter função nenhuma. Por exemplo, quem não tem função, quem está desempregado, escrever estou à procura de um novo emprego, muitos fazem isso, é um erro. Erro. Muito. Erro. Estou em transição de função. Erro. Porque ninguém leva a sério pessoas que se minorizam face a uma rede. Também ninguém vai levar a sério se essa pessoa que está desempregado vai dizer sou o maior especialista do mundo em recursos humanos. Nem Não tal, nem pode, tal. certo? Portanto, há várias formas de se apresentar. E apresentar-se, no fundo, é o que é que eu sou e como é que eu me posiciono. Eu sou neste momento, eu tenho três funções, se quiser. Aliás, tenho várias. Também, além disso, sou professor. Eu tenho várias funções. Eu tive que escolher qual é o título que eu tenho, não é? Eu sou CEO de duas empresas e sou presidente de uma associação. Além disso, eu sou professor em Coimbra, como sabes, e mais de outras instituições, sou autor. Se eu quero escrever tudo lá, também quem se escreve tudo não serve. E tive que selecionar, ou seja, tu tens que selecionar bem esse título. LinkedIn é muito importante porque funciona. Há duas coisas essenciais, que é a imagem, a foto, Boa. e o primeiro título, o teu título, o que é que tu és, ok? E o que és não é necessariamente dizer, imagina que tu tens uma profissão que a tua categoria profissional é técnico superior de enfermagem. Esquece a categoria profissional. No LinkedIn não vais pôr a categoria profissional. Vais dizer enfermeiro, mas imagina que és enfermeiro na área de emergência. Vais dizer especialista em enfermagem ou enfermeiro de emergência. Porque é isso que vai ficar na imagem. Estou a dar um Sim. exemplo É fora daquilo que completamente da você, caixa. aquilo que tu estava falando antes. Você vai ter que encantar para ser chamado Isso, para a isso, entrevista. isso, tu tens que encantar. Depois o LinkedIn tem uma parte de descrição da tua, não é?
A descrição, cuidado, normalmente há um perigo. A minha é um pouquinho longa, são 3 parágrafos. Mas é assim, mas eu já tenho 40 anos, não, 40 não tenho 30 anos, 30 e pouco anos de experiência, porque eu tenho a estar jovem, mas já tenho mais de 50 anos, Você né? falando 30 anos de carreira já em RH, penso que você já tem mais de 60, 70 anos. Não, não, não. Eu tenho este bom aspecto, não é? Eu tenho 53 anos ainda, mas tenho muitos. Eu já recebi um prémio carreira, hã? Eu recebi em Sei. 2019 um prémio carreira em RH. E já agora deixa-me dizer-te, eu gostei muito de porque é que eu recebi esse prémio. O júri atribuiu-me esse prémio não porque eu fiz, pelo que eu tinha feito nos tais, na altura, 29 anos de experiência, não pelos meus 29 anos de experiência em RH, mas pelo que eu tinha feito em 29 anos. Ou Que é seja, diferente. que é completamente diferente, certo? E eu Sim. acho que. E é isto que tu tens que engrandecer. Mas estava eu a explicar, no LinkedIn tens que te descrever. E é assim, se tu tens uma experiência vasta, é-te permitido descrever um pouquinho mais, ok? Se tens uma experiência menor, descreve-te só com características pessoais. Sou orientado para os desafios, sou orientado para os resultados, ok? Gosto de aprender. E aqui há alguns segredos. Tem a ver um bocadinho com a moda. Hoje, o que é que as empresas procuram nas pessoas? Ah, E é conta, essa conta, descrição. conta. Hoje nós procuramos pessoas que no passado nós éramos muito orientação para os resultados, orientação para os processos, orientação para as pessoas. Hoje gostamos de coisas tipo generosidade, amabilidade, adaptabilidade, não é? Flexibilidade, agilidade, o agile, o pensamento ágil. Assim, há sim algumas palavras que nós devemos utilizar no tal discurso de descrição. Ponto. Boa. Depois, o que é que nós temos que ter no LinkedIn? O nosso currículo. Ou seja, que funções é que nós tivemos na nossa vida. Mas mesmo assim, na função, cá está. A função depende da forma como nós a vendemos. Porque, cá está, muitas vezes as pessoas põem a sua categoria profissional administrativo. O que é o administrativo? Administrativo é tudo e não é nada. O que é que eu fiz? Eu fui contabilista, eu tratei da contabilidade, eu tratei mais da área da relação com. Eu atendi pessoas, fiz atendimento ao público. No LinkedIn eu devo pôr atendi o público, porque isso é que vai ser valorizado. Sim. Estás a ver? E não fui administrativo, né? Ou seja, eu acho que, enfim, agora depois aqui há mais imaginação, que no LinkedIn não é só aquilo que tu escreves para ter na página. Tu tens que, e agora estou a falar para pessoas, um público mais especializado, tem que publicar artigos, tem que escrever coisas, tem que publicar. Tu fazes isso e muito bem. Eu leste um determinado livro e aconselhas esse livro. É evidente que se o Leonardo aconselha aquele livro que leu, se ele leu aquele livro e tu leste, que eu sei, um livro que tem 400 e tal páginas que se chama Gestão de Empresas com Pessoas a Bordo, que eu sou coordenador, é porque te interessas por os temas da gestão, é porque sabes disso, não é? E Uhum. portanto, quando eu vou chamar o Leonardo para falar, atenção que isto também depois não pode ser plástico, porque eu posso te testar, ok? Sim, sim, Na sim. entrevista eu posso dizer, oh, Leonardo, desculpe lá, então você andou a ler um livro chamado Gestão de Empresas com Pessoas a Bordo. Diga-me lá então, quais são os segredos neste momento, atualmente? Quais são os maiores segredos da gestão de pessoas nas empresas? E se o Leonardo ficar entupido, a transpirar, a notar-se na camisa azul, não é? A ficar transpirado e a limpar imenso, eu entendo que, como se diz aqui em Portugal, a bota não diz com a perdigota, ou seja, nada condiz com, não é? Há uma expressão brasileira que agora não me entendo, não me lembro, que é daquilo não diz com o outro, não é? E portanto há ali uma incongruência, certo? Sei, E sei. portanto tudo tem que ser congruente. Mas isto para te explicar, o LinkedIn é de facto um instrumento muito poderoso. Eu fico com uma boa imagem, uma má imagem, porque o LinkedIn é a tua montra, ok? O Instagram não é a tua montra. Tu no Instagram, para além de fazeres coisas fantásticas, tipo estas lives,
colocas as fotos, como eu fazia, das minhas férias com a família, das minhas férias, não Sim. é? No Você quer que eu fundo, traduza cada plataforma, Pedro? força. Vamos lá. O Instagram é para dar inveja às pessoas e esfregar na cara das pessoas. História, coisas, coisa boa. Vai tudo mil maravilhas e tal. O Instagram não dá para poder te dar o retorno. Sempre feliz, não é? É, Estás sempre feliz, feliz. mostras sempre Terra de felicidade. paisagem e tal. Então, é a plataforma para poder causar inveja nas pessoas, ok? Facebook é a plataforma da reclamação. Só tá lá para reclamar. Não, é velho. Pra... E és velho, é só idosos. Eu deixei de ter Facebook à medida que eu fiz 50 anos e matei o Facebook, para ficar jovem, não é? Ó, o YouTube é para poder ver filmes e ouvir música. Sim. O LinkedIn é a plataforma da agência de emprego, da parte de emprego, trabalho e tal. Cada uma tem a sua plataforma. Agora, eu te pergunto, no LinkedIn tem vídeo? Tem. No YouTube tem vídeo? Tem. Facebook tem vídeo? Também pode ter. Instagram tem vídeo? Pode ter, desde que seja bem, bem pouquinho. Bem pequeno. O que isso quer dizer? Nós temos que trabalhar vídeo. Vídeo. Mas Vídeo. não, Trabalhar nisso. Agora, cada plataforma na sua intenção. A minha aqui no Instagram, na minha Instagram, não me traz retorno monetário, mas traz também autoralidade para poder mostrar para mais pessoas em um canal, como vai estar ali. O LinkedIn, ele vai me trazer mais autoridade na parte dos não, mas hoje. o Instagram também faz-te chegar mais rápido às pessoas. É assim, Sim. eu acho que também há aqui uma dimensão que nós não falámos ainda, que é a dimensão tempo, ok? Tu Sim. queres chegar mais rapidamente às pessoas, o Instagram é claramente a ferramenta para isso. O LinkedIn não chega rápido. O LinkedIn vai chegando. Vai chegando. Chega bem, mas vai chegando. Agora, por isso é que é bom para criares uma marca, não é? Sim. Tu crias, porque o Instagram é muito perigoso, porque como é muito imediato, tu se te enganares podes criar uma marca errada, não Sim. é? Tens de ter muito cuidado, porque é tão rápido, tu podes dizer uma asneira, um disparate, um palavrão, e de repente já ficou dito, e ninguém, não tiveste tempo para preparar, certo? Sim. E eu diria que até se quiseres no Instagram tu és mais genuíno. Porquê? Porque no LinkedIn tu consegues preparar um pouquinho mais, não é? A Sim. não ser que já tenhas alguma rotina. O que é que eu acho, e era o último conselho que eu dava para arrumarmos o tema do LinkedIn. No LinkedIn o que eu faço são publicações. O segredo não é só teres um bom currículo, é publicar as coisas certas, coisas adequadas e este é mesmo o segredo, que é não só publicares, como saberes como é que os publicas. É onde contas histórias sempre numa vertente profissional. Hum. E o discurso, e cada vez mais, e há aqui uma evolução, o LinkedIn está a passar de uma dimensão racional para uma dimensão mais emocional. E, portanto, tu vais vender, por exemplo, daqui a bocado tu vais tirar uma foto comigo, certamente aqui, não é? Ai de ti que não faças, fazes com os outros candidatos, vais ter, com os outros convidados, vais Olha ter o que fazer ciúme. comigo, não é? E vais publicar isto no LinkedIn. E eu vou, a seguir, fazer um copy, não é? O texto, Sim. e esse texto há de ter uma dimensão qualquer emocional que nos vai pôr num momento profissional, mas altamente emocionados com esse momento. Porque é isso que se espera neste momento das pessoas que estão no mundo das empresas. E agora já estou a falar um bocadinho mais como presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, certo? Certo. E não só como Pedro Ramos. Portanto, Olha quem está presente aí, o nosso amigo Marcelo Pirani. medo, que medo, ele é um especialista nisto. Como é que o Marcelo Pirani está presente? Eu agora vou começar a transpirar, vou ficar todo com Ainda uma bem que você mancha, veio com uma t-shirt preta. vou ficar com uma mancha aqui na minha camiseta, na minha camisa. O Marcelo, Obrigado. o Um Marcelo esteve abraço grande. presente também, né? Conosco aqui no Porto.
na qual que eu tive o prazer de poder conhecê-lo, ficar um bom tempo a conversar com ele. Fiquei muito atento, fico muito atento O sobre Marcel, antes de. desculpa, o Marcel Pirani, ele apaixonou 700 pessoas no Porto, ok? Ele foi arrasador. Ainda hoje está todo mundo a perguntar quando é que volta o Marcel Pirani. Portanto, e ele falou de liderança autêntica. O título não era este, mas no fundo o que estamos a falar é da autenticidade na liderança, que tem tudo a ver com o que estamos aqui a falar, que é sermos Sim, autênticos, não é? E a forma como nos apresentamos tem que ter aqui esta autenticidade, tem que ser congruente, não é? sim, sim, sim. Ah, bondade de vocês não, bondade tua, Marcelo. E eu fiquei muito atento, Pedro, porque no caso, nesse grande evento internacional, né, que não foi nacional, foi um evento internacional, eu presto muita atenção nos micros detalhes. Eu prestei atenção antes de você entrar, numa frase que você falou, que eu falei, Pedro, é impossível que você gravou essa frase, você puxou e eu não consegui gravar a frase. Eu sei que foi uma frase bombástica. Eu falei assim, cara, saiu tão natural, como o Pedro falou, uma frase de fechamento, que em seguida só tem uma opção, é bater palma. E o Marcelo, Também, na também. preparação, os cuidados que ele está batendo. Eu falei com ele assim, Marcelo, você vai pegar o povo agora voltando do almoço. Que responsabilidade! Porque volta com o povo que o meio down na atenção, com aquela parte do sono muito ali. E o Marcelo acordou todo mundo. Não, mas O nós já Marcelo sabíamos. foi o pós-café. Não, mas nós já sabíamos isso quando eu tenho que confessar, quando eu coloquei o Marcelo na grade, como se chama no Brasil, na grelha, não é? Na grelha de palestrantes depois do almoço, é porque de facto eu já sabia que ia ser um sucesso e que o Marcelo ia entusiasmar todo mundo. Cá está, repara, o Marcelo entrou aqui, está connosco, é um exemplo também de uma pessoa que tem uma marca pessoal forte, ok? E portanto, no fundo, este é disto que estamos a falar. São Sim, pessoas, sim. O nós brand, né? todos, nós todos temos que criar a nossa marca pessoal e somos conhecidos por tal. Quer dizer, não estou a dizer que nós não conseguimos surpreender os outros. Há coisas que os outros não sabem a nosso respeito, mas há coisas que já toda a gente sabe a meu respeito, a teu respeito, a respeito do Marcelo, porque faz parte da nossa marca, da forma como nós estamos, da forma como nós nos apresentamos, dos temas que nós discutimos, da forma como nós apresentamos as ideias. E isso tem a ver, de facto, com a tal marca essencial. Por isso é que eu acho que estes temas não podem ser vistos só como o currículo, a entrevista. Não, tens que ver isto de uma forma integrada. É Sim. toda a tua marca, porque tu podes treinar muito bem. Vou treinar a entrevista, vou entusiasmar, mas depois, se não for congruente com o que tu escreveste nas redes sociais, com a forma como tu te posicionas, Não casa. não casa, não é? Não serve, não é? Mas há segredos, há aqui alguns segredos. Eu estava a explicar alguns, não é? Sei, A roupa que tens, a forma como apresentas. Por exemplo, quando te vais despedir de alguém, tu tens que apertar a mão, ok? Não sei. há cá mão mole. Mão mole, não. Não vou contratar ninguém que tenha mão mole, certo? Tenho que apertar a mão, ou tenho que dizer. Ou então, agora não apertamos mão com a pandemia, dizemos, bom, mas tens que mostrar a convicção. Foi um Sim. prazer, muito obrigado, ok? E depois há aqui aspectos que têm a ver com a gratidão, cá está o muito obrigado. Atenção que depois aqui varia um pouquinho. Já agora vou explicar isto em termos culturais. No Brasil, por exemplo, os candidatos normalmente depois de uma entrevista eles enviam um e-mail a agradecer muito a entrevista. Muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade, foi um prazer. E eu entendo isso. Em Portugal isto não é muito bem entendido. É entendido como o candidato chato, ok? Boa, Aqui há algumas diferenças culturais, certo? boa. O candidato que depois da entrevista manda um mail a agradecer, foi um prazer, gostei muito. Em Portugal, cuidado, ok? Pode ser um candidato muito chato, não é? Quem é este fulano para vir agora mandar já um e-mail e ainda agora acabei a entrevista, ok? No Brasil é essencial isso ser feito. Dá bom aspecto. O candidato denota que valorizou também aquele momento,
certo? E eu aí sou muito mais brasileiro do que português, ok? Portanto, mas isto em Portugal é um chato. Uh, Portanto, há aqui aspectos, portanto, a forma como te despedes da pessoa, Uhum. até à próxima. Por exemplo, não tem mal nenhum, para quando tu tens um nível de conversa muito interessante com o teu entrevistador, terminares de dizer, olha, gostei muito desta conversa, presencialmente, olha, gostei muito, independentemente do resultado deste processo, dizer-lhe que foi um momento de aprendizagem extraordinário, porque às vezes é, não é? Foi um Uhum. momento de troca muito interessante. Deixas uma boa imagem e também deixas a imagem de que aquele não era o único emprego do mundo, ok? Se mostras um ar muito ansioso, tipo, e quando é que eu vou ter resposta? Quando é que me vai responder? Quando é que eu sei? Estás a mostrar uma ansiedade muito grande e estás a mostrar que és alguém que pode ter alguma fragilidade na gestão ou que consegue gerir mal as emoções. Isto é Uhum. uma resposta, não é? E portanto, há aqui aspectos, tens que pensar em todo o processo até ir embora. Depois de ir embora, aconselho duas coisas. Vou pôr uma bolinha. Dizeres três palavrões, gritares, tomares cinco cafés e fazeres, né? Se a coisa correu bem, vais. Eu acho que um palavrão ajuda sempre muito. Mas é para ti, ok? Para ti, em casa, no carro, mas não lá. Portanto, constróis todo o teu processo. E depois tens de ter sempre muito cuidado com a congruência, não é? Com a forma como te continuas a apresentar ao mercado. Por exemplo, quando recebes uma devolutiva negativa, quando alguém telefona ou um e-mail a dizer, olha, não, muito obrigado, mas o cliente, normalmente o discurso de recrutador é sempre este, o cliente optou por um outro candidato, muito obrigado. Se tu reages mal, dizes, mas porquê? Mas o que é que eu tinha de mal? Não, a forma como tu reages é essencial. Se reages pela positiva, olha, muito obrigado, excelente o feedback, muito obrigado, desejo o maior sucesso. Epá, disse, epá, este tipo é Soube bem. diferente. Porque muitos recrutadores têm até medo de dar o feedback, porque não sabe como que a Isso, pessoa vai respeitar e isso, vai isso, aceitar o feedback. isso. Então, Tens que assim, é aceitar muito também positivamente. importante a gente que faz o recrutamento perguntar se a pessoa está aceita, está disposta a aceitar o feedback. Ou também até pessoas vão aceitar, tem outras que não vão aceitar. Tem umas que vão aceitar para poder pegar e colher, para saber o que ele pode melhorar, que é uma eterno aprendiz, acho que isso é uma boa. Mas tem casos que a pessoa já não mostra um emocional adequado, que nem é muito É importante isso. passar também o feedback, porque a gente não sabe nem da reação da pessoa. Então já houve casos de amigo contar que pessoas já queriam bater na mesa e tal, tem outras pessoas que gritavam, começavam a Sim, chorar e tal. mas tens que dar feedback. O recrutador, e eu acho que essa é uma das falhas, por exemplo, nós em Portugal temos um defeito, que é, aliás, temos vários defeitos, não é? Como todos os países. Nós temos um defeito que é nós não temos muita dificuldade em dar feedback negativo. Se for negativo, Uhum. temos muita dificuldade. Então preferimos não dizer nada. Ora, não dizer nada é a pior É coisa que podes pior fazer, do que dizer o. ok? E portanto é confrontares o candidato. Olha, gostei muito de conhecer, porém o nosso cliente optou por um outro candidato, ou então a sua experiência ainda não é a que era necessária para. E assumimos, obviamente, temos que nos focar naquilo que é objetivo, certo? Não é você é um chato, você vestiu-se mal, trouxe a camisa azul transpirada, claro que não, não é? Mas vamos dizer, olha, ainda não é o momento da carreira, se calhar. E muitas vezes tu até te transformas, e eu acho que isto, eu faço isso naturalmente. Aquilo que tu estavas a dizer, que eu acho que muitos recrutadores não fazem, até porque já agora eu não me posso intitular como recrutador, porque eu fui quase 30 anos de RH, portanto eu Ah, sentei-me do outro lado, não é? E portanto eu consigo perceber aquilo qual é o sofrimento que o candidato está a ter. E muitas vezes eu dou o mesmo feedback para ajudar.
olha, da próxima vez, ou continua a trabalhar nesta experiência, ou que nós aqui a nossa expectativa era mais de facto nesta área de experiência, mas a sua experiência na outra área é fundamental. Procura algo nesse lado, porque é isso que você gosta de fazer, ou não é? E a pessoa diz, tem toda a razão, é isso mesmo que eu gosto de fazer. Certo? E, portanto, a forma como tu fechas o processo também é importante para o candidato. Porque do Uhum. outro lado, e eu acho que nós não nos podemos esquecer disto, do outro lado está uma pessoa, ok? Sim. Nós falámos disto de uma forma que parece quase plástico. A história que tens que contar, a persona que tens que criar, o storytelling que tens que fazer, o LinkedIn, o Instagram, lá o que seja. Parece que estamos a falar só de plástico, não é? De coisas acessórias. Mas dentro disso tudo, tu tens um ser humano, tens uma pessoa com sentimentos, com fragilidades, com vulnerabilidades, mas Sonhos, também esperanças. com sonhos, com esperanças, mas também com coisas fantásticas. Só que aquela coisa fantástica que a pessoa tem, se calhar é ao lado, não é aquele momento. Sim. Ok? E é isso. E se calhar tu podes ajudar a pessoa a crescer dando-lhe esse feedback. Olha, não é tanto por aí. Já experimentaste se, ou já pensou em. É evidente que quando tens um processo com centenas de candidatos, tu não consegues fazer Chega a isto. isso tudo, né? Mas eu acho que há formas de fazer isto através de. Eu faço isso através dos artigos que escrevo, dos livros que escrevo, das palestras que dou, que é uma forma de chegar também às pessoas e dizeres aquilo que as empresas esperam delas. Atenção, as empresas também esperam coisas diferentes, em momentos diferentes. Ok? Nós hoje, as empresas esperam coisas diferentes. Também hoje, não te esqueças de dizer isto amanhã na tua conferência, ok? Sim. Hoje, eu não, os Açores são 9 ilhas lindas, maravilhosas, fazem parte de Portugal, mas são um bocadinho no meio do oceano, ok? Não têm, estão ainda um pouquinho isolados. Tens que explicar amanhã, isto agora é um conselho, que esta história das empresas que continuam a recrutar e a selecionar já não é bem assim. Eu agora estou a brincar com a provocação dos Açores, porque é assim em todo o mundo. As pessoas cada vez mais são as pessoas que escolhem as empresas onde querem trabalhar. Sim. E cada vez mais são os recrutadores que respondem às perguntas dos recrutados. Tem. Ok? Saber fazer pergunta é muito importante. E quando eu vim fazer uma primeira entrevista aqui, eu fui selecionado e quando fui fazer a parte de entrevista, eu falei para a proprietária que eu tinha escolhido a empresa dela para aplicar os meus conhecimentos. Ela falou: como assim? Não, eu escolhi a sua empresa para colocar os meus conhecimentos. Sim. Aí ela ficou, foi uma disrupção naquele momento ali Sim. e já começamos a falar como que seria o dia a dia. Já naquele momento ali, já fui contratado sem assinar nada e ela já me começou a contar o projeto de como que seria um gerente comercial e tal, não sei o quê, os benefícios, o que queria, o que esperava e começou ali só porque eu falei assim, ó, eu escolhi a sua empresa para aplicar aquilo que eu tenho como conhecimento. E foi uma coisa que é o que devemos fazer. Então, do lado de cá, também tem uma pessoa que está a escolher também. Não é No só ela fundo, dependente repara, e tal. é isso, repara, no fundo nós estamos a falar de um processo de relacionamentos de duas pessoas, duas ou mais, não é? Mas são pessoas. E portanto, se de um lado estão pessoas, do outro lado está uma pessoa. E portanto, é este jogo relacional que tem que funcionar e tem que se sentir. E o candidato também sente se adapta ou não adapta àquele registro. E se não Sim, adaptar, vai ter que dizer que não se adapta. E sim, hoje é muito fácil os candidatos dizerem isso. sim. E por isso é muito importante os aspectos de estudar bem a empresa, estudar bem a pessoa com quem se vai. Já me aconteceu, por exemplo, eu ser surpreendido, eu estar a fazer entrevistas a determinadas pessoas e as pessoas responderem-me a perguntas com expressões que eu escrevi em artigos ou em livros. As pessoas foram mesmo estudar aquilo Te que eu escrevi, pesquisou. certo? Cuidado, isto também eu achei extraordinário, portanto, eu acho isso ótimo, mas também em dose exagerada denota que o candidato pode ser um candidato de plástico, ou seja,
preparou-se excessivamente, ok? Também é preciso ter aqui alguma cautela. Agora, dá muito bom aspecto. Se eu disse, como eu li um artigo seu em que falou sobre tal, tal, tal. Eu pensei, este tipo preparou-se bem para isto. É claro que isso depois é desafiador. Vai ser desafiador e vai aumentar. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É, Mas é assim. é. Ô, Pedro, não diferente dos nossos encontros, já ficamos 3 horas numa viagem a conversar. Ficaríamos aqui mais 3 vezes 3 Mas não aqui falar, podemos, mas não podemos. mas não podemos fazer isso. Então, já chegando aqui às considerações nossas finais, acredito que não tenha nenhuma pergunta que seja, porque depois, com todas as informações aqui dadas aqui, tiver alguma outra informação que algum candidato, alguma pessoa queira, pode nos convidar e chamar aqui no direct ou no LinkedIn, lá com o Pedro Ramos, para poder a gente tirar qualquer dúvida. E eu queria aqui já falar o seguinte, Pedro, as nossas considerações finais, eu queria que você, nessa sequência de lives sobre esse assunto, e você, com tanta honra, a fechar esse ciclo para a minha palestra amanhã ativacional, que eu sei que daí você vai estar torcendo por ter um grande êxito do lado de cá dos Açores. Então, eu queria que você colocasse as suas considerações finais para a gente poder finalizar a nossa live e tirar a nossa foto. Boa. Eu acho que as considerações finais eu acho que tu tiveste aqui um conjunto de convidados de luxo, ok? Sim. Os convidados, tiveste o professor António Calheiros, nosso amigo, que tem muitas coisas publicadas sobre recrutamento, seleção e sabe tudo em termos técnicos, mas também tem um aspecto muito pragmático. Tiveste a Carla, a nossa amiga Carla, que é extraordinária e que tem aquele pragmatismo e que conta as suas histórias e a sua experiência de uma forma energética. E tiveste o Jefferson ontem que contou tudo sobre o que deve escrever no currículo, não deve, e sobretudo contou aquela experiência, não, dê-me lá o contacto da sua mãe, que, se não tem defeitos, não, eu vou telefonar à sua mãe, a sua mãe vai me dizer quais Foi são os seus matadora. principais defeitos. Foi matador. E hoje eu acho que nós falámos, hoje foi a menos interessante de todas. Hoje nós falámos de tudo e lançámos aqui Humilde. muitas caras. Eu só dizer-te que as minhas considerações finais são desejar-te uma palestra, que só pode ser, não preciso, mas extraordinária. Amanhã tu vais certamente conseguir entusiasmar a tua audiência. Tu tens uma capacidade incrível, porque, como sabes, és um empreendedor e, portanto, és alguém que, para além de uma capacidade de comunicação extraordinária, tens vivência, construíste isso e, portanto, só tens que falar dessa forma entusiasmada de quem construiu e de quem viveu esse processo. E, portanto, a minha consideração final é isso, é desejar-te muito boa sorte, não precisas, mas vai ser um sucesso. E diz lá a essa malta dos Açores que os Açores são lindos e que são umas ilhas maravilhosas. É a primeira vez que eu estou a dizer isto, porque Ele sempre fica picando os Açores. que eu sempre digo que os Açores não são assim tão interessantes. E eu acho que tu és a prova, e eu queria deixar isto aqui registado, és a prova que no meio do nada, não é? Quase nada, se consegue montar um pequenino império que faz sentido. E a vida é feita de sentidos, ok? Como a história da Alice, lembras-te? Eu digo isto muitas vezes, mas eu gosto muito desta história. Da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega ao pé do coelho e a Alice pergunta ao coelho, olha, é para a esquerda ou é para a direita? E o coelho pergunta, para onde é que queres ir? E a Alice disse, não sei. O coelho diz, então, se não sabes, qualquer caminho te serve. Portanto, e tu não és assim, tu sabes qual é o caminho. Portanto, tu sabes se é para a esquerda ou para a direita. Eu é que não sei. Mas tu sabes e vais conseguir amanhã. Tá. É porque eu sou bem mentorado e assessorado pelos meus mentores e amigos. Então, Pedro, muito obrigado. Agora é aquela hora de tirar a foto para o print Vamos e lá, para as vamos lá. pessoas nos marcarem. Eu vou colocar também lá no LinkedIn para lá e com muita alegria mais uma vez. Vamos fazer a pose para a foto, Pedro. Já tirei o meu print. Se você vai tirar seu print Tá? também?
Não, tira só que tu és melhor que eu. Todo mundo e tem eu... medo de apagar, Não, de desligar na não, hora. não. Faz tirar outra vez, porque eu esqueci-me de pôr a língua para cima no meu... vou pôr agora. É, eu não sei como que você aprende essas coisas. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Boa. Pedro, ó, meu amigo, muito Boa obrigado por sorte. tudo, tá bom? Fica aqui um grande abraço mais uma vez e que as pessoas venham ter a oportunidade de um dia estar à frente, ou face a face, com a persona Pedro Ramos. Tá bom, meu amigo? Ó, grande abraço de coração. Tchau. Vai dormir, curte seu feriado. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Boa. Tchau.